Oi, pessoal! Hoje quero falar com vocês sobre as dificuldades dos ciclos de relacionamento que fracassam. Uma série de casamentos que não dão certo, namoros que não dão certo, namoros que não engatam, né? A pessoa fica um pouquinho com o outro, as pessoas vão terminando sem explicação ou não estão dispostas a se envolver. Recentemente, eu atendi uma moça com uma queixa muito específica que chegava no momento do relacionamento e ela entendia que as pessoas não estavam disponíveis. E eu perguntei a ela: você está disponível? Qual a sua disponibilidade para um relacionamento? Porque muitas vezes nós não estamos disponíveis. E aí, obviamente, eu vou encontrar alguém também disponível. Por mais que no meu racional eu tenha o discurso, eu quero alguém, por mais que eu tenha esse discurso, no meu agir, na energia que eu emito, no meu comportamento, eu mando um sinal de que eu não estou disponível. Então, nós precisamos observar como se dão essas dinâmicas. Obviamente, em cada caso, né, cada pessoa tem uma razão para as coisas acontecerem. Sempre que nós trazemos depoimentos, histórias e possibilidades de dinâmicas, são a partir da nossa observação. Porque, afinal de contas, em cada campo existe uma situação diferente. Como eu digo, cada campo é um campo e cada pessoa olha para aquilo de uma forma. Então, eu trouxe algumas possibilidades. Hoje eu escrevi um texto no Instagram sobre isso. Eu trouxe algumas dinâmicas possíveis para que o seu relacionamento tenha tanta dificuldade de fluir, de prosperar, de você encontrar pessoas, das pessoas quererem algo sério, né? Então, vamos lá. Uma das coisas mais comuns, né, dos relacionamentos é a bendita da transferência. A pessoa busca no parceiro outra pessoa. Ou eu busco um relacionamento anterior, né? Ou eu busco o meu pai, ou eu busco a minha mãe, eu busco uma demanda interna anterior àquela pessoa e transfiro para ela essa demanda, né? Eu transfiro essa necessidade. E aí eu acabo exigindo do outro que ele seja muito além daquilo que ele dá conta e que ele efetivamente deveria ser, porque cada um consegue ser só a si próprio, né? Eu não consigo ser além daquilo que eu sou. E quando você vai para uma relação e busca nessa relação algo que te faltou do seu pai, da sua mãe, você vai exigir daquela relação algo que é impossível, de verdade. Então, essa é uma dinâmica que acontece, né? Porque aí, quando aquela pessoa não supre o que você está buscando, aquele relacionamento fracassa. Ele não é para você. E uma coisa interessante também é que o relacionamento que fracassa e que você transferiu para esse relacionamento um pai, uma mãe, etc., alguém que se perdeu, né? Quando você faz essa transferência, é muito mais difícil isso se romper. Às vezes é um luto profundo que a pessoa vive, porque todas as relações que se rompem, a gente tem um luto, mas às vezes é um luto profundo e inexplicável, porque pode ser uma relação curta e traz uma dor enorme. Por quê? Porque você, na hora que você faz esse rompimento, você, na verdade, internamente se sente rompendo não só com aquele indivíduo, mas também com a pessoa que você transferiu para ele, com a pessoa que você trouxe para ele também essa demanda interna. Então, dói muito esse processo e, obviamente, é uma relação que a pessoa não consegue suprir essas necessidades, né? E muitas vezes você observa nos finais de relacionamento, quando o cliente traz a queixa, você vê que ele estava demandando do parceiro, ou o parceiro demandando dela, justamente algo que era além de uma relação de casal. Eu, do outro, eu tenho que esperar aquilo que ele pode me oferecer. E juntos, em equilíbrio, nós vamos trocando e construindo uma relação. Quando eu demando do outro que ele me entregue algo de pai, algo de mãe, efetivamente eu vou romper esse relacionamento. Ainda que eu não rompa na prática, na teoria, né?
Na parte prática, ao contrário, gente. Ainda que eu não rompa na teoria, que eu fique casada ou em relacionamento, na parte prática é uma relação que já se foi, já está adoecida, né? Está sendo corroída por dentro e vai chegar uma hora que aquilo vai ruir, ok? Depois, nós temos dinâmicas de lealdade, que são dinâmicas que conversam com os emaranhamentos sistêmicos. Quantas vezes você olha um sistema e tem lá todas as mulheres em relacionamentos adoecidos, todos os homens casados com um tipo de perfil. Atendi um cliente que a esposa tinha que agradar o pai dele, não ele. Porque a esposa só serviria se fosse de acordo com aquilo que o pai demanda e entende como certo. E por mais que eu dissesse a ele, olha, mas efetivamente quem vai se casar com ela é você. Mas não, tinha que ser conforme as mulheres da família eram. Então existe esse tipo de busca, né? Esse tipo de desejo, mas a lealdade também faz com que a mulher cumpra costumes e valores do próprio sistema. Então, você vai repetindo histórias. Você pega uma mulher entristecida no relacionamento, você olha o relacionamento da mãe, você olha o da avó, você olha o da bisavó, e todas elas tiveram a mesma chapinha, né? A mesma forma de relacionamento. Porque é assim que elas aprenderam. Eu já escutei as histórias e em atendimentos as pessoas dizendo para mim, mas é desse jeito mesmo. Homem é desse jeito. Homem só muda de endereço, mulher só muda de nome, né? Quantas vezes a gente escuta essas frases? Por quê? Porque vem de uma cultura familiar onde as coisas são suportáveis. Suportáveis num ponto, gente, de adoecer. Não é que hoje, porque também nós temos que prestar atenção nesse movimento do amor líquido, como diz o Bauman, né? Como as coisas estão efêmeras. As pessoas não conversam mais, simplesmente próximo. A fila anda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de pessoas que se sujeitam a uma dor extrema dentro da relação para permanecerem repetindo uma história familiar, em lealdade a uma história familiar. E muitas vezes, obviamente, uma lealdade que a pessoa não tem ciência que ela está fazendo esse movimento. Outra situação que a gente tem é a bendita da dupla transferência. O Bert citava um caso de uma sessão que ele fez que estava presente a Girina Precop, e aí ele faz um movimento da terapia do abraço e a cliente começa a ter uma resistência, né, naquele movimento ali. E ele pergunta quais as razões, né, dela ter aquela reação com o marido dela. E ela, na verdade, não tem razão. Ele pergunta, quem no seu sistema sofreu no casamento? E ela fala, minha avó ou bisavó, já não me lembro bem. E o que acontece quando nós olhamos para isso? Um movimento de dupla transferência, onde o sujeito e o objeto são transferidos. Ou seja, ela estava trazendo para o relacionamento dela uma raiva que não era dessa relação, uma raiva que era de antes. Por exemplo, ela transferiu para ela a dor da avó e a raiva da avó e transferiu para o marido dela o avô, o objeto dessa raiva. E estava trazendo para a relação dela um processo que não pertencia àquele casal. Essa é uma situação importante de ser observada nos campos. Depois, nós temos a bendita busca por pertencimento. Eu já escutei mais de uma vez mulheres dizendo, mas na minha família ninguém separa. Ninguém separa. Então, assim, se eu me separo, eu vou ser a diferente. Eu posso tanto sofrer um movimento de exclusão, quanto efetivamente me auto-excluir, porque eu sinto que eu não faço mais parte. Então, para continuar pertencendo, eu posso construir relações que não são as melhores e, obviamente, vou repetir fracassos, né?
Hoje tem uma coisa muito interessante acontecendo, e eu já atendi umas 5 ou 6 pessoas nesse mesmo movimento. Mulheres que se dedicaram à carreira, e aí chegam num estágio em que amigas que não focaram na carreira, optaram por casar e construir família, começaram a ter filhos. E aí elas estão nessa dor, porque elas querem construir a carreira, viajar, construir um outro processo de vida, mas, por outro lado, elas se sentem perdendo o pertencimento nesse grupo de amigas, porque chega numa hora que nem o assunto você consegue alcançar, né? Quando você está falando, tem ali um grupo, 5 mulheres, 4 são mães, você fica parecendo cachorro caído de mudança, porque, na verdade, o assunto você não alcança, mas é possível de você fazer parte desse assunto? É possível de você contribuir de outra forma? Sim. É só você entender que você pode ser diferente e ainda assim pertencer, como no próprio sistema familiar. Eu posso fazer minha vida de uma forma diferente e ainda assim seguir pertencendo. Não é o fato de eu ser... O meu pertencimento está garantido, gente, no meu sistema. A não ser, obviamente, em um caso extremo, né? Em um caso extremíssimo, isso acontece da perda do direito do pertencimento. Mas, em outros casos, eu sempre pertenço. Não interessa a minha escolha profissional, de gênero, não interessa, eu pertenço, mesmo sendo diferente. Então, isso é algo que você pode dizer para você. Ainda que diferente, eu pertenço. Eu posso ser diferente e pertencer. E trazer isso como um mantra, porque muitas dores, não só no relacionamento amoroso, como nas questões profissionais, que às vezes as pessoas se veem obrigadas a escolher uma carreira, né, por conta da família, para seguir o caminho familiar. Então, entenda que você pode sim fazer diferente e ainda assim pertencer. Outra questão que acontece com esse ciclo de relacionamento, né, que as pessoas vão trocando 6 por meia dúzia, são as questões não resolvidas das relações anteriores, onde também existe uma transferência. Tudo aquilo que o meu antigo parceiro não me deu, eu vou buscar no próximo. E mais, qualquer movimento que essa pessoa que eu estou começando a conhecer tenha semelhante ao anterior, ainda que não seja um comportamento negativo que o anterior tinha, eu vou colar um no outro. E aí essa relação mal resolvida vai novamente ser revivida aqui, porque eu vou ficar buscando nessa relação uma forma de sair dela. Eu já entendo que vai dar errado. Por quê? Porque eu não permito, porque eu não solto. Gente, vocês já observaram quando a gente está ali vigiando o leite para ele não derramar? O que acontece quando você para de vigiar? Ele derrama. Então, quando a gente fica colocando muita força, muito medo, muito cuidado, aquilo que a gente menos quer acontece, porque eu ponho uma força enorme na chance daquilo acontecer. Então, se permita falar, eu mereço ser feliz. Por que eu não posso ser feliz se o outro é feliz? Mas você tem que aprender também a se guiar pela sua própria história. Muitas vezes, e na verdade ontem eu atendi uma moça e perguntei para ela assim, me fale de 10 amigas suas, quantas você queria uma relação semelhante? E aí ela pensou e falou para mim assim, 3. Eu falei, quer dizer que 70% dos casamentos e relacionamentos das suas amigas, elas não são felizes? E muitas vezes, hoje, as redes sociais também trazem muito isso, né? A pessoa coloca uma felicidade, estampa uma máscara de felicidade, e quem está num relacionamento que não é feliz ou sem um relacionamento, acha que ela que está errada. Ela que não, as pessoas não gostam por algo nela, a culpa está nela. Na verdade, tudo aquilo que acontece conosco, nós temos uma parcela de responsabilidade. Mas nesse caso propriamente dito, a parcela é mais da nossa falta de autoconhecimento. Porque, por exemplo, se eu entendo que eu tenho uma demanda com o meu relacionamento anterior,
que a minha história familiar é desse jeito, que eu tenho ainda uma busca ali de algo do meu pai e da minha mãe que eu estou transmitindo para o meu parceiro, quando eu conheço isso, eu consigo observar meu comportamento e ir moldando a minha forma de ser para sair dessa dinâmica, sair desse movimento que eu faço e que me faz atrair esse tipo de pessoas. Outra coisa, gente, desculpa, outra coisa que também acontece nas relações são as pessoas vítimas de abuso e de agressão. Isso afeta diretamente a autoestima, mas diretamente mesmo assim. A pessoa não se sente merecedora, capaz, ela se culpa. Então, ela vai aceitando estar nesse movimento porque ela é assim, já aconteceu com ela antes. E normalmente, principalmente as vítimas de abuso, elas passam por um processo de culpabilização. A culpa é por causa da roupa que ela vestia, do lugar que ela estava, da hora que era, do jeito que não sei o que lá. Não existe culpa do outro. É sempre da vítima. E quando a pessoa interioriza, não, eu sou culpada, quando vem alguém e lhe agride, quando a infelicidade chega para ela nas relações, ela fala, é isso que eu mereço. Eu não posso mais do que isso e eu não posso sair daqui. Eu tenho que dar graças a Deus pelo que eu encontro. E quantas mulheres você encontra por aí em relações porque não tem para onde ir, porque não tem quem as acolha, porque não tem um trabalho, porque não tem condição financeira, e vão ficando nessa relação adoecida, sem um impulso, uma coragem, um apoio para que elas saiam dessa dor e desse lugar, ok? E, por fim, nós temos aquela questão de eu querer a vida do outro, querer o modelo de vida do outro, querer o jeito do outro de ser, achar que aquilo é bom para mim. Na verdade, cada um tem um valor, um costume, um sistema, uma história de vida. Eu gosto muito de brincar, que eu acho lindo gente que acorda cedo para correr. Mas se eu acordar cedo para correr, ninguém me aguenta o resto do dia. Porque o sono, o dormir, para mim, é importante. Então, acordar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã para correr, eu já conheço como eu sou. E eu posso fazer o meu exercício físico em outro horário. Porque nesse horário, atrapalha o meu humor de verdade. E eu respeito muito o sono. Muito o momento do dormir, do corpo descansar, da mente descansar. E justamente da gente construir os nossos insights e as nossas compreensões. Porque o sono faz isso. Quem quer estudar sobre sonos e sonhos, eu sugiro que vocês leiam o livro do Siddhartha, O Oráculo da Noite. Ok? E, gente, é isso. Essas são algumas dinâmicas possíveis que a gente vê. Obviamente, nós temos muitas dinâmicas possíveis e eu convido vocês a continuar nos seguindo, assistindo os nossos vídeos, lendo os nossos textos que a gente coloca em outras redes sociais também, e eu estou à disposição de vocês. E para quem quiser conhecer mais desse trabalho e trabalhar com isso, nós temos no nosso instituto tanto atendimentos a clientes quanto cursos para quem quer trabalhar com essa terapia. E estamos aí com a Black Friday, que é um excelente momento para você aproveitar. Um beijo grande, fiquem todos sempre com Deus.